Juventude. O Imbecil Juvenil. Jornal da Tarde. São Paulo, 3 de abril de 1998. Já acreditei em muitas mentiras, mas há uma a qual sempre fui imune. Aquela que celebra a juventude como uma época de rebeldia, de independência, de amor à liberdade. Não dei crédito a essa patacoada, nem mesmo quando, jovem eu próprio, ela me lisonjeava. Bem ao contrário, desde cedo me impressionaram muito fundo na conduta de meus companheiros de geração o espírito de rebanho, o temor do isolamento, a subserviência à voz corrente, a ânsia de sentir-se iguais e aceitos pela maioria cínica e autoritária, a disposição de tudo ceder, de tudo prostituir em troca de uma vaguinha de neófito no grupo dos sujeitos bacanas. O jovem, é verdade, rebela-se muitas vezes contra os pais e professores, mas é porque sabe que no fundo estão do seu lado e jamais revidarão suas agressões com força total. A luta contra os pais é um teatrinho, um jogo de cartas marcadas no qual um dos contendores luta para vencer e o outro para ajudá-lo a vencer. Muito diferente é a situação do jovem ante os da sua geração, que não tem para com ele as complacências do paternalismo. Longe de protegê-lo, essa massa barulhenta e cínica recebe o novato com desprezo e hostilidade que lhe mostram, desde logo, a necessidade de obedecer para não sucumbir. É dos companheiros de geração que ele obtém a primeira experiência de um confronto com o poder, sem a mediação daquela diferença de idade que dá direito a descontos e atenuações. É o reino dos mais fortes, dos mais descarados, que se afirma com toda a sua crueza sobre a fragilidade do recém-chegado, impondo-lhe provações e exigências antes de aceitá-lo como membro da horda. A quantos ritos, a quantos protocolos, a quanta humilhação não se submete o postulante, para escapar à perspectiva aterrorizante da rejeição, do isolamento. Para não ser devolvido, impotente e humilhado, aos braços da mãe, ele tem de ser aprovado no exame que lhe exige menos coragem do que flexibilidade, capacidade de amoldar-se aos caprichos da maioria, a supressão, em suma, da personalidade. É verdade que ele se submete a isso com prazer, com ânsia de apaixonado que tudo fará em troca de um sorriso condescendente. A massa de companheiros de geração representa afinal o mundo grande no qual o adolescente, emergindo do pequeno mundo doméstico, pede ingresso. E o ingresso custa caro. O candidato deve, desde logo, aprender todo um vocabulário de palavras, de gestos, de olhares, todo um código de senhas e símbolos. A mínima falha expõe ao ridículo e a regra do jogo é em geral implícita, devendo ser adivinhada antes de conhecida, macaqueada antes de adivinhada. O modo de aprendizado é sempre a imitação, literal, servil e sem questionamentos. O ingresso no mundo juvenil dispara a toda velocidade o motor de todos os desvários humanos, o desejo mimético de que fala René Girard, onde o objeto não atrai por suas qualidades intrínsecas, mas por ser simultaneamente desejado por um outro, que Girard denomina o mediador. Não é de espantar que o rito de ingresso no grupo, custando tão alto investimento psicológico, termine por levar o jovem à completa exasperação, impedindo-o simultaneamente de despejar seu ressentimento de volta sobre o grupo mesmo. Objeto de amor que se sonega e por isto tem o dom de transfigurar cada impulso de rancor em novo investimento amoroso. Para onde então se voltará o rancor, se não para a direção menos perigosa? A família surge como um bode expiatório providencial de todos os fracassos do jovem no seu rito de passagem. Se ele não logra ser aceito no grupo, a última coisa que lhe há de ocorrer será atribuir a culpa de sua situação à fatuidade e ao cinismo dos que o rejeitam. Numa cruel inversão, a culpa de suas humilhações não será atribuída àqueles que se recusam a aceitá-lo como homem, mas àqueles que o aceitam como criança. A família que tudo lhe deu pagará pelas maldades da horda que tudo lhe exige. Eis aqui se resume a famosa rebeldia do adolescente. Amor ao mais forte que o despreza, desprezo pelo mais fraco que o ama. Todas as mutações se dão na penumbra, na zona indistinta entre o ser e o não ser. O jovem, em trânsito entre o que já não é e o que não é ainda, é, por fatalidade, inconsciente de si, de sua situação, das autorias e das culpas de quando se passa dentro e em torno dele. Seus julgamentos são quase sempre a inversão completa da realidade. Eis o motivo pelo qual a juventude,
desde que a covardia dos adultos lhe deu autoridade para mandar e desmandar, esteve sempre na vanguarda de todos os erros e perversidades do século. Nazismo, fascismo, comunismos, seitas pseudo-religiosas, consumo de drogas. São sempre os jovens que estão um passo à frente na direção do pior. O mundo que confia seu futuro ao discernimento dos jovens é um mundo velho e cansado, que já não tem futuro algum. Geração Perdida. Jornal da Tarde, São Paulo, 3 de agosto de 2000. Hippolyte Taine conta que aos 21 anos, vendo-se eleitor, percebeu que nada sabia do que era bom ou mal para a França, nem das ideologias em disputa na eleição. Absteve-se de votar e começou a estudar o país. Décadas depois, vieram à luz os 5 volumes das Origines de la France Contemporaine, 1875. Um monumento da ciência histórica e um dos livros mais esclarecedores de todos os tempos. O jovem Taine não votou, mas o Taine maduro ajudou muitas gerações, na França e fora dela, a votar com mais seriedade e conhecimento de causa, sem deixar-se iludir pelas falsas alternativas da propaganda imediata. Saber primeiro, para julgar depois, é o dever número 1 do homem responsável. Dever que o voto obrigatório, sob a escusa de ensinar, força a desaprender. Taine foi muito lido no Brasil, e seu exemplo deu alguns frutos. Entre os que tiveram seu caminho de vida decidido pela influência dele, contou-se o jovem Afonso Henriques de Lima Barreto. Ele aprendeu com Taine que as coisas podem não ser o que parecem. Como romancista, ele fixou a imagem da ambiguidade constitutiva das atitudes humanas no duelo de personalidades do Major Quaresma com Floriano Peixoto, onde o passadista se revela um profeta e o progressista um ditador tacanho e cego. Mas a mensagem dessa história, ainda que consagrada pelo cinema, não se impregnou na mente das novas gerações. Talvez não venha fazê-lo nunca, precisamente porque, amputada da ética tainiana, da prioridade do saber, que lhe serve de moldura, ela se reduz a uma observação casual que pode ser dissolvida numa enxurrada de lugares comuns. Hoje, de fato, raramente se encontra um jovem que não queira, antes de tudo, transformar o mundo, e que, em função desse parti pris, não adie para as calendas gregas o dever de perguntar o que é o mundo. Sim, no Brasil, cultura e inteligência são coisas para depois da aposentadoria. Quando todas as decisões estiverem tomadas, quando a massa de seus efeitos estiver se adensado numa torrente irreversível e a existência entrar decisivamente na sua etapa final de declínio, aí o cidadão pensará em adquirir conhecimento. Um conhecimento que, a essa altura, só poderá servir para lhe informar o que deveria ter feito e não fez, antevendo as dores inúteis do arrependimento tardio. Ele então fugirá instintivamente do confronto, abstendo-se de julgar sua vida à luz do que agora sabe. Embalsamado num nicho de diletantismo estético, o conhecimento perderá toda a sua força iluminante e transfiguradora, reduzindo-se a um penduricalho inócuo, adorno inofensivo de uma velhice calhorda. Eis onde termina a vida daquele que, na juventude, em vez de esperar até compreender, cedeu à tentação lisonjeira do primeiro convite e se tornou um participante, um transformador do mundo. Eu também caí nessa, mas tive a sorte de minha carreira de transformador do mundo ser detida, logo no início, por uma chuva de perplexidades paralisantes que me forçaram a largar tudo e ir para casa pensar. Acossado de perguntas que ultrapassavam minha capacidade de resposta, fui privado pelo bom Deus da oportunidade de tentar moldar o mundo à imagem da minha própria idiotice. Mas essa sorte é rara. O Brasil é o país do gênio prematuro, degradado em bobalhão, senil logo na primeira curva da maturidade. Quando contemplo esse circo decrépito da revista Bundas, onde cômicos enferrujados se esforçam para repetir as performances de 30 anos atrás, que na sua imaginação esclerosada se petrificaram em emblemas estereotipados de vida e juventude, quando lendo Caros Amigos vejo homens de cabelos brancos se esfalfando para recuperar sua imagem idealizada de patota juvenil dos anos dourados,
não posso deixar de notar que em todas essas pessoas que falam em nome do futuro, o sentimento dominante é a saudade de si mesmas. Não falta a esses indivíduos a consciência de que suas vidas falharam, mas atribuem a culpa aos outros, ao governo militar que impediu sua geração de chegar ao poder. No entanto, a desculpa é falsa, porque mal ou bem eles estão no poder. Eram jovens militantes, hoje são deputados, são catedráticos, são escritores de sucesso, são formadores de opinião. Por que então lambem com tanta nostalgia e ressentimento as feridas de sua juventude perdida? É porque foi perdida no sentido muito mais profundo e irremediável que o da mera derrota política. E agora é tarde para voltar atrás. Jovens Paranaenses. Folha de Londrina, 26 de abril de 2003. Num livro já antigo, Wilson Martins escreveu que o Paraná era um Brasil diferente. Tenho comprovado isso repetidamente, desde que comecei a dar aulas neste estado, 2 ou 3 anos atrás. Os brasileiros de hoje são tagarelas e preguiçosos, não estudam nada e opinam sobre tudo. Os estudantes paranaenses são notavelmente mais humildes e interessados em aprender. A importância da humildade no aprendizado já era enfatizada na Idade Média por Hugo de São Vítor, um dos maiores educadores de todos os tempos. Humildade significa, no fundo, apenas senso do real. O culto universal da juventude obscureceu essa verdade óbvia a ponto de que todo mundo já acha natural esperar que aos 15 ou 18 anos um sujeito tenha opiniões sobre todas as coisas, e miraculosamente elas estejam mais certas que as dos seus pais e avós. O resultado dessa crença generalizada é desastroso. Todos os movimentos totalitários e genocidas dos últimos séculos, comunismo, nazismo, fascismo, radicalismo islâmico, etc., foram criações de jovens e sua militância foi colhida maciçamente nas universidades. O culto da juventude traz como um de seus componentes essenciais o desprezo pelo conhecimento. Se ao sair da adolescência, o sujeito já traz na cabeça todas as ideias certas, para que continuar estudando? No Brasil, esse preconceito arraigou-se tão fundo que já parece impossível extirpá-lo. O efeito disso é que milhões de jovens incapacitados para perceber as mais óbvias realidades se creem investidos do direito divino de julgar todas as coisas, homens e fatos. Além do conhecimento, falta-lhes às vezes até aquele mínimo de integração da consciência, sem o qual um sujeito não pode sequer argumentar de maneira razoável. Sua pretensão arrogante contrasta tão deploravelmente com a sua falta de recursos intelectuais que nenhum educador dotado de bom senso se aventuraria a lhes ensinar o que quer que fosse. Raríssimos estudantes hoje em dia sabem distinguir princípios gerais de tomadas de posição sobre acontecimentos específicos. Adotam uma opinião sobre isto ou aquilo, sobre o homossexualismo, sobre a guerra do Iraque, e fazem dela imediatamente um princípio universal, extraindo-lhe conclusões que desmentem os próprios princípios da lógica ou do direito nos quais, não obstante, continuam se baseando para raciocinar sobre tudo o mais. A autodeterminação dos povos, por exemplo, é usada para justificar a soberania de Saddam Hussein, ao mesmo tempo que se deixa de aplicá-la à minoria curda, sendo quase impossível mostrar ao falante que há aí uma contradição. Em casos como esse, uma opinião política singular se sobrepõe de tal modo aos princípios fundantes do próprio raciocínio que uma pessoa neurologicamente normal acaba tendo o desempenho cerebral de um mongoloide. Outro dia, encontrei na internet um site de jovens homossexuais que demonizavam os Estados Unidos da América, terra de promissão do movimento gay, e defendiam entusiasticamente as ditaduras islâmicas, nas quais o homossexualismo é crime punido com a morte. Na antiga retórica greco-latina, isso chamava-se argumento suicida, como no caso de um judeu que fizesse propaganda nazista. O argumento suicida era tão raro que os manuais de retórica mal o citavam. Hoje em dia, tornou-se a coisa mais comum do mundo, e nas falas de estudantes brasileiros,
quase um paradigma. Os exemplos que citei são só 2 entre milhares. Quanto mais lisonjeada por pais e educadores, mais a juventude se torna estúpida e incapaz, anunciando uma maturidade de ressentidos, fracassados e invejosos. Tenho me defrontado com esses tipos no Brasil inteiro, mas garanto, entre os estudantes paranaenses, o número deles é bem menor. Não sei como explicar esse fenômeno. Não conheço a história cultural do Estado a ponto de arriscar alguma hipótese. Apenas assinalo o fato e reconheço ver nele um raro sinal de que para a cultura deste país nem tudo está perdido.